para se mostrar tem Deus que se cobrir com o divino enteal, mas mesmo assim não poderá ser visto pelos espíritos enteais e sim apenas pelos do plano do divino enteal. Isso só em pequena parte, pois tudo quanto é puramente divino ofuscaria com sua pureza e luminosidade perfeitas os não divinos. Nem mesmo os divinos enteais conseguem contemplar o semblante de Deus. A diferença entre o divino inenteal e o divino enteal é ainda grande demais. Nesse paraíso dos espíritos enteal conscientes, vive simultaneamente o espírito enteal inconsciente. Contém as mesmas bases de que se compõe o espírito enteal consciente, isto é, os germes para isso. Porém, existe vida nesses germes. Em toda a criação, a vida se impulsiona para o desenvolvimento segundo a vontade divina, para o desenvolvimento a fim de se tornar consciente. Este é um processo totalmente natural e sadio. Porém, essa tomada de consciência só pode emergir da condição inconsciente mediante experiências. Esse impulso para ulterior desenvolvimento, mediante experiências, acaba expelindo automaticamente os germes em amadurecimento do espiritual enteal inconsciente, ou se preferir dizer, os faz transpor os limites do espiritual enteal. E como esse expelir ou impelir de um germe não se pode dar para cima, tem que tomar caminho para baixo. E esta é a expulsão natural e necessária do paraíso, que se dá com o germe espiritual vindo do espiritual enteal e que almeja tornar-se consciente. De modo figurado, isso se acha bem reproduzido quando se diz: comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Quer dizer, pela pressão das experiências, com a necessidade que surge para a defesa e a luta contra as influências provenientes do ambiente inferior sobre ele, onde o germe penetrou como estranho. Esse experimento, afastamento e expulsão do paraíso não constitui absolutamente um castigo, e sim uma necessidade absoluta, natural e autônoma, visto ter sido alcançada uma determinada maturação em cada germe espiritual, mediante o impulso para o desenvolvimento da consciência de si mesmo. É o nascimento do espírito enteal inconsciente no enteal e a seguir na matéria, visando o desenvolvimento. É, por conseguinte, um progresso e não um retrocesso. Sobre o pecado original que se seguiu somente mais tarde, que constituiu por si um acontecimento do qual se desenvolveu o pecado hereditário, ainda darei suficiente esclarecimento. Com o processo aqui descrito e permanentemente repetido, ele nada tem a ver. Desenvolvimento da criação. Volume 2 da Mensagem do Graal na Luz da Verdade de Abdrushim. Então é isso. Nós somos centelhas espirituais que viemos do sétima esfera do Reino Divino, que é a parte mais densa do Reino Divino. E nossas sementes
ou centelhas espirituais eram inconscientes. E como tudo se desenvolve na criação, houve impulso natural para essas sementes, ou corações pulsantes, adentrarem aos planos mais densos, a fim de adquirirem experiências, vivências, até poder encarnar-se aqui na Terra, nos corpos de uns primatas denominados de babais. É uma raça primitiva que existia há 3 milhões de anos atrás, quando nós começamos a nos encarnar aqui nos corpos das crianças babais. E assim podemos então experienciar as encarnações aqui na Terra, e assim, conforme o nosso aproveitamento aqui, favorável para o nosso desenvolvimento interior, possamos então retornar ao paraíso eterno, no reino espiritual. No começo das nossas encarnações aqui, vivíamos poucas vidas terrenas até obter a autoconsciência, a perfeição espiritual. Mas no decorrer do tempo nós nos desviamos devido à indolência espiritual e ao predomínio do raciocínio. E com isso fomos nos afastando cada vez mais de nossa essência e negligenciamos o nosso desenvolvimento natural. E muitos não conseguiram retornar ao paraíso, e muitos também se perderam para sempre. Esse desenvolvimento foi construído erradamente, através do corpo espiritual, que justamente o nosso corpo espiritual, a substância que nós trouxemos do reino espiritual como semente, conforme ela vai se desenvolvendo, vai se construindo, vamos dizer assim, a nossa morada espiritual. É uma substância espiritual, substância eterna, através dos atritos exteriores que nossos corpos mais densos experienciam aqui nos reinos materiais, como a nossa alma de matéria fina e o nosso corpo terreno de matéria grosseira. Então é isso. Nosso objetivo aqui na Terra é obter a nossa autoconsciência e retornarmos ao paraíso, para assim sermos considerados plenos, servos úteis na vinha do Senhor. Portanto, leia a mensagem do Graal na luz da verdade de Abidrushim. Posso 2 sites: www.mensagemdograal.com.br e www.graal.org.br.